Mateus capítulo 1, do 1 até o 5. Então vamos lá para a árvore genealógica de Jesus, amém? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Agora o 6, aonde nós vamos começar hoje. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, graças te damos neste dia, entronizado seja o teu nome no meio de nós. Clamamos para que nesta noite o Senhor abra as comportas dos céus e derrame uma bênção sobrenatural. Espírito Santo de Deus, nós te damos total liberdade para que tu fales ao nosso coração, trazendo o verdadeiro entendimento de quem nós somos e para onde iremos. Derrama sobre nós neste dia uma graça, um favor que muitos não merecemos, mas a tua palavra nos diz que não tem a ver conosco, tem a ver contigo. Abra as comportas dos céus, eu te peço. Dou uma ordem para que todo e qualquer espírito, meu Pai, de distração seja repreendido nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. Que haja um revestimento celestial sobre a tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar a Deus. Hoje eu quero falar desse camarada que eu amo, chamado Davi. Quando você vai estudar o significado de Davi, significa amado, predileto, escolhido. Davi é o único homem na Bíblia que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus. Quando a gente vai ler a história de Davi, nós vamos perceber que Davi, ele errou muito mais do que Saul. Mas Deus tem Davi como um homem segundo o coração de Deus, e não tem Saul como um homem segundo o coração de Deus. Deus não tem José como um homem segundo o coração de Deus. Deus não tem Daniel. Deus não tem outros homens. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, você conhece a história, ele tinha 7 irmãos. Davi, ele era desprezado pela sua família. Quando você vai para Salmo 51, Davi, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Davi, o desejo de Davi sempre era se conectar com o Criador. Davi não tinha preocupação nas coisas terrenas. As coisas terrenas eram uma consequência de um relacionamento eterno. Davi, ele não perdia tempo com coisas que roubavam seu tempo, mas o propósito principal de Davi era estar no centro da vontade de Deus. Quando Davi, ele pecava, e ele às vezes ele pecava, ele não se dava conta daquilo que ele havia feito. Quando vinha alguém repreender Davi, a Bíblia diz que ele se lançava com o rosto em terra, ele se arrependia daquilo que ele fez e ele não cometia o mesmo pecado. Davi era um homem que, como eu e como você, um ser humano cheio de debilidades, cheio de defeitos. Quando você vai estudar a história de Davi, nós vamos falar um pouco sobre isso, não hoje, mas outros dias. Eu quero ficar aí alguns cultos falando sobre Davi, porque é muita coisa sobre Davi. Aquilo que não tinha muito o que falar de Obed, de Jessé, de Salmão, de alguns homens, a Bíblia fala muito sobre Davi. 1 Samuel e 2 Samuel, uma história incrível sobre a vida de Davi. Quando a gente vai mergulhar um pouco mais nas escrituras, nós vamos ver que Davi, ele era um camarada que ele era temente a Deus. E a palavra de Deus em Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa que teme a Deus é uma pessoa que recebe uma sabedoria divina, e ela entende o que ela deve e o que ela não deve fazer.
Você está comigo aí? Então, quando a gente começa a história de Davi, eu quero começar em 1 Samuel capítulo 16. A Bíblia diz que, coloca 1 Samuel 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Deixa eu continuar lendo. Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. O que Deus estava dizendo é o seguinte: olha, pega um chifre de azeite e vai até a casa de Jessé, porque eu vou levantar um dos filhos de Jessé como rei. Mas interessante que o texto começa a dizer o seguinte: até quando? Deus falando para um profeta que a Bíblia diz que nenhuma palavra que ele profetizou caiu por terra sem se cumprir. Samuel, quando você estudar a história de Samuel, Samuel foi um dos maiores profetas de Israel. Samuel foi um homem íntegro, um homem que foi criado num lugar completamente complicado, um lugar onde a prostituição, o roubo, as coisas erradas aconteciam na casa do sacerdote ali. Samuel foi criado naquele ambiente, mas aquele ambiente não criou Samuel. Samuel, quando ele é chamado por Deus para ir até a casa de Jessé, Deus fala para ele o seguinte: olha, até quando você vai ter dó de alguém que eu já não tenho mais prazer nele? Aqui eu queria abrir um parênteses para nós, igreja. Muitas vezes nós temos dó de pessoas que Deus já não tem mais parte com elas. É duro o que eu estou te falando, mas a gente tem que entender que o mesmo Deus de antigamente é o mesmo Deus de hoje. Ah, pastor, hoje a gente vive num tempo da graça. A gente vive num tempo da graça, mas o fato de viver num tempo da graça não nos dá direito de brincar com as coisas de Deus. Entenda uma coisa é Deus amar todos os seus filhos. A outra coisa é Deus ter prazer em todos eles. Uma coisa é Deus salvar os seus filhos, e a outra coisa é Deus usá-los de uma forma poderosa na terra. São coisas completamente distintas. Então o que Deus está dizendo para Samuel é o seguinte: Samuel, até quando você vai ter dó de um cara que eu já rejeitei? Samuel, deixa eu te dizer uma coisa: não olhe com os olhos naturais, olhe com os olhos espirituais. Saul teve todas as oportunidades da terra, Samuel, para poder fazer aquilo que eu mandei ele fazer, mas o problema de Saul é que ele é rebelde. Saul, ele é desobediente. Samuel, quando eu mandei Saul matar todos os amalequitas, o rei Agag, tudo que pertencia a ele, ele poupou o melhor da terra. O Samuel, ele poupou o melhor da terra não porque ele é bonzinho, ele poupou o melhor da terra porque ele quis mostrar para o povo, e ele quis ser adorado pelo povo. O que Deus estava falando para Samuel é o seguinte: Samuel, existe uma grande diferença entre um homem que está preocupado em agradar ao povo e um homem que está preocupado em agradar o meu coração. Pessoas que agradam o povo, elas são adoradas pelo povo, mas eu já rejeitei elas há muito tempo e elas não sabem. Agora, existem pessoas que muitas vezes me agradam, Samuel, e talvez essas pessoas podem em algum momento ser rejeitadas pelo povo, mas isso pouco importa, porque quem dá a sentença final sou eu e não é o povo. Então quando Deus ele chama Samuel e ele diz para Samuel para ir na casa de Jessé, você conhece a história, ele chega lá. Eu canso de falar sobre isso. Ele, quando chega, ele vê Eliabe. A Bíblia diz que Eliabe, ele era alto, ele tinha pinta de rei. Samuel tinha certeza no seu coração que era Eliabe que seria o rei. Mas aí Deus fala assim: não, Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Vem o segundo filho, o segundo mais velho, chamado Abinadab. A Bíblia diz que quando ele vem, Abinadab vem, ele fala assim: não é você também não. A Bíblia diz que veio o terceiro, chamado Samar. Quando ele chega a Samar, ele fala: não, você não é também não, você não. Aí vem o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e não era nenhum deles. Até que o profeta pergunta assim: não tem mais nenhum filho? Aí ele falou assim: tem um menininho lá cuidando das ovelhas. Interessante que a Bíblia diz que Samuel, ele manda que ninguém sentasse até que Davi entrasse. Quando Davi entra, eu fico imaginando, eu queria que você, quando lesse a Bíblia, você imaginasse as coisas. Em Salmos diz que, o Salmo de Davi diz que: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Davi não estava falando daqueles que estavam fora, Davi estava falando daqueles que estavam dentro. Porque os piores inimigos que existem na vida de um ser humano são aqueles que estão dentro, não aqueles que estão fora.
O povo de Israel, ele só foi surpreendido porque eles estavam dormindo. Alguma coisa que ainda não está clara aconteceu ali naquele momento, e por isso que eles foram pegos de surpresa. E assim somos nós. Todas as vezes que nós entendemos que alguém é nosso inimigo, a gente sempre fica preocupado e atento naquilo que ele pode fazer. Mas quando a gente está com pessoas de dentro, a gente já se acomoda, e normalmente são os de dentro que nos traem, sim ou não? Por isso sofremos. Porque o problema não é ser pego de surpresa, o problema é você ser pego de surpresa por alguém que você confia. Então Davi, ele vivia num ambiente em que era um ambiente ruim, um ambiente em que os irmãos não aprovavam ele. Mas quando chega o profeta e Davi entra, aí Deus fala assim: é esse o meu escolhido. A Bíblia diz que o profeta manda Davi se ajoelhar, pega o azeite, o chifre de carneiro com azeite, e quando derrama sobre a cabeça de Davi, a Bíblia é clara, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Mas é muito interessante isso, porque o Espírito de Deus se apodera de Davi. E olha, isso é muito lindo, porque quando o Espírito de Deus se apodera de Davi, Davi agora não começa a andar dizendo para os irmãos: aí, tá vendo? Vocês meteram uma bronca comigo, mas agora o próximo rei sou eu. Você não vê Davi fazendo isso. Você vê Davi sendo o mesmo homem humilde que cuidava das ovelhas. Aí a Bíblia diz que Saul, vem um espírito mau da parte de Deus para atormentar Saul. E aí eles estão lá no palácio lá, e aí Saul fica atormentado com aquele espírito mau. Aí os homens falam assim: ei, meu rei, nós conhecemos um homem. E é muito lindo que diz que eles falam que conhecem um homem que é valente de guerra, é sisudo, bom em palavras, é um homem que tem uma boa apresentação, e a Bíblia diz que toca bem harpa. Davi tinha todos os atributos que Saul precisava. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: o povo de Deus está muito enganado, porque o povo de Deus, ele acredita que primeiro tem que buscar Deus, para Deus depois capacitar o povo, para que depois o povo exerça uma função. Não. Primeiro o povo se capacita, e quando o povo é capacitado, Deus traz uma unção diferente, abre uma porta para que o povo prospere. Você precisa se preparar para as portas que vão se abrir diante de você. Você precisa estar preparado, porque no momento em que precisaram de um cara para tocar a harpa, eles não pensaram em outra pessoa, eles não falaram dentro do palácio de alguém que estava dentro do palácio. E vale a pena lembrar, quando a gente vai ver as histórias do passado, os reis, quando davam festa, sempre tinha alguém que cantava, dançava e tocava instrumentos, sim ou não? Claro que sim. Tinha pessoas no palácio que tocavam instrumentos, que cantavam, que dançavam. E quando o rei está atormentado, os homens lembram de Davi, que está fora do palácio, mas não lembram de quem está dentro. Eu hoje fiquei lendo com muito detalhe esses livros. Eu fiquei impressionado, porque tem coisas que a gente vai lendo, vai passando rápido e a gente não percebe. E aí quando chamam Davi, interessante que quando Davi vem, aí ele pergunta assim: de quem ele é? Primeiro ele fala assim, de quem? Ele não pergunta de quem é filho, mas os caras falam: olha, é filho de Jessé, então chama ele. Aí Davi vem, Davi começa a tocar harpa para Saul. No capítulo 16 ele toca harpa, o Espírito de Deus, ele vai embora todas as vezes que Davi dedilhava, porque Davi sabia guerrear com espada. Quando Davi tinha que matar o gigante, os problemas terrenos, Davi guerreava com espada. Mas quando Davi tinha que derrubar os gigantes espirituais, Davi ia para os instrumentos. Nós precisamos estar atentos e entender que a nossa luta, ela não é terrena, ela é espiritual. E a nossa luta espiritual, não adianta a gente lutar karatê, judô e conhecer artes marciais. A nossa luta espiritual a gente só consegue vencer com o joelho no chão, com a cara no pó. Então Davi era esse cara, ele sabia onde entrar nas regiões celestiais e destruir os principados e as potestades que se levantavam. Em outras palavras, Davi era um cara completo. E aí Davi, a Bíblia diz que no capítulo 17, Davi já trabalhava para Saul. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Davi já trabalhava para Saul, tocava para ele. Mas aí tem um momento que os filhos de Jessé estão na guerra. Os três mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samar. Então os três na guerra. Aí ele é chamado, Davi é chamado pelo seu pai e fala assim: leva comida para os seus irmãos e leva queijo também para o comandante. Davi, quando chega lá, ele vê aquele incircunciso afrontando o exército de Deus vivo. Davi, ele não estava preocupado com a recompensa que Saul havia prometido de dar.
Saul estava com medo também, o exército de Israel com medo, e Saul diz o seguinte: aquele que vencer Golias, eu vou dar tesouros, vai morar no palácio, a sua casa vai ficar isenta de impostos e ainda vai casar com a minha filha. Eu quero que você imagine um homem que é rei, que oferece como recompensa a sua própria filha. Esse homem não tem condições de estar no reino. Se um homem não sabe cuidar da sua própria filha, como ele vai cuidar do povo de Deus? Então Deus rejeitou Saul, porque os valores de Saul eram diferentes dos valores de Deus. E isso é uma coisa que nós como igreja precisamos entender. Ah, mas pastor, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Síndrome de Gabriela é coisa do diabo. Nós nascemos de um jeito, mas nós não podemos morrer do mesmo jeito que nós nascemos. Nós precisamos ter os mesmos valores e conceitos e entender aquilo que Deus tem para nós. Os projetos de Deus, os sonhos de Deus, os desafios que Deus tem nessa terra precisam entrar no teu coração. Você precisa aprender a lutar as guerras de Deus. Se você vive na terra e você não tem desejo de falar de Jesus para as pessoas e tirar as pessoas do inferno, você ainda não conheceu o Deus a qual você serve. Se você não entender que as tuas guerras não são guerras que você tem no teu trabalho somente, essas são na verdade oportunidades que Deus está te dando para que você cresça diante dele, mas as tuas verdadeiras guerras são guerras que você enfrenta nas regiões celestiais, que quando você vence os teus gigantes lá dentro, você só tem a oportunidade de pegar os despojos aqui na terra. Então Davi, ele era esse cara. Davi entendia o coração de Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Davi sabia que ele não podia lutar as suas guerras, mas ele lutava as guerras de Deus. Quando ele vai, ele vê aquele gigante e fala assim: quem é esse camarada que afronta o exército do Deus vivo? O que Davi está dizendo é o seguinte: eu não posso permitir ver um cara afrontando o Deus a qual eu sirvo. A indignação de Davi não era o exército de Israel estar com medo do filisteu. A raiva de Davi era ver um filisteu afrontando o Deus de Israel. Então, de acordo com as tuas guerras e a motivação das tuas guerras, você vai sair vencedor dela. Se você entra numa guerra com uma motivação errada, provavelmente você vai perder. Mas se você entra numa guerra com a motivação certa, Deus vai te levar a ter êxito. Você está comigo aí? Então quando Davi fala isso, aí as pessoas vão até Saul e falam assim: ó, tem um menino aí e tal, que está falando um monte de coisa. Lê com calma na tua casa. No capítulo 16 ele já tocava harpa para Saul. Aí quando ele chega, Saul fala assim: ei menino, você não tem condições de lutar com esses gigantes. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando, porque tem pessoas que falam assim: ah, como é que pode isso? Porque no capítulo 16 ele toca para Saul, mas no capítulo 17 Saul não conhece Davi. Lê com calma na tua casa. A Bíblia não diz que Saul não conhece Davi. A Bíblia diz que Saul não conhece o pai de Davi. Então eu fico imaginando Saul falando para Davi: ei, eu até sei que tu pode tocar um pouco de harpa, mas esse instrumento aí de pegar a espada talvez não seja a tua praia. Aí ele fala: não, meu rei, tu não me conhece. Eu sei tocar harpa, mas eu também sei lutar. Quando o urso e o leão foram pegar as ovelhas do meu pai, eu fui lá e lutei por uma causa que aparentemente não era minha, mas era do meu pai. Em outras palavras, se você ler com calma, Davi era um cara que ele lutava pelas causas do seu pai, tanto o pai terreno quanto o pai espiritual. Davi, ele dava valor às coisas do seu pai, como se fosse dele. E se você não valoriza as coisas de Deus, grava isso que eu estou te dizendo: se você não valoriza as coisas de Deus, você provavelmente nunca vai alcançar um lugar de destaque com Ele. Por isso muitas coisas você deseja e não acontece, porque essa é a grande diferença de uma pessoa que eu falei no começo da oferta sobre gratidão. Essa é a diferença do ingrato para o grato. Uma pessoa grata, ela valoriza aquilo que foi feito por ela. Uma pessoa ingrata, ela só pensa em si. E toda pessoa que só pensa em si, ela até vai usufruir de umas bênçãos, mas ela nunca vai conseguir desfrutar a plenitude daquilo que Deus tem para ela, porque ela só pensa nela, ela não pensa nos outros. Eu costumo dizer aqui na igreja, e você é testemunha disso, nós precisamos aprender a entender que o evangelho não tem a ver conosco, tem a ver com... Fala mais alto, tem a ver com... E o dia que isso entrar na mente da igreja, a igreja vai viver em outro nível.
Quando você se preocupar, porque muitas vezes eu posso pensar, minha vida está boa, para que eu vou me envolver no problema do outro? Eu não preciso me envolver no problema do outro, eu já tenho os meus problemas. Mas isso não é evangelho. Evangelho é você ter os teus problemas e entender que os teus problemas são teus, mas que você foi chamado para ajudar o teu irmão, que às vezes não tem condições de resolver os problemas dele. Então Davi era esse cara, ele entendeu da parte de Deus o que era ser um homem segundo o coração de Deus. Perceba que Deus não tem problema, sim ou não? Sim ou não? Deus não tem problema. As pessoas dizem assim, não, o diabo é inimigo de Deus. Não, o diabo é teu inimigo e meu inimigo. Deus não tem inimigo, Deus é tão soberano que ele não tem inimigo. Então Deus não tem problema, mas o que Deus faz? Ele se envolve nos nossos problemas. E se nós queremos ser imagem e semelhança de Deus, nós na verdade fomos criados como imagem e semelhança, mas se nós queremos replicar, nós não podemos acreditar que eu não tenho que me envolver no problema do outro, eu só tenho que me envolver no meu problema. Você ainda está aí comigo? Então Davi era diferente, porque Deus não computa quantas vezes a gente cai, mas Deus computa quantas vezes a gente se levanta. Deus computa quantas vezes estamos dispostos a continuar lutando em prol daquilo que é importante para Ele. E Davi era esse cara. Então Davi, quando ele é chamado por Saul, Saul bota a armadura nele, ele coloca a armadura toda no capítulo 17. Quando ele para de botar a armadura, ele fala assim, não, meu rei, isso aqui não dá em mim não, porque essa roupa aqui, essa roupa foi feita para você, e o que foi feito para você não cabe em mim. Muitas vezes nós queremos a armadura de outras pessoas, mas as armaduras dos outros não cabem na gente. Aquilo que é para nós é específico para tu e para a minha vida. O que Davi está dizendo é o seguinte, não, meu rei, isso aqui foi feito para você, eu não posso usar aquilo que foi feito para você, porque eu tenho uma identidade própria, e a minha identidade não tem a ver com essa terra, tem a ver com aquilo que o céu determina. Davi tira toda a roupa, a Bíblia diz que ele passa no ribeiro, ele pega 5 pedras lisas e coloca no alforje. Ele vai para uma guerra com Golias. Quando ele vai para a guerra, Golias começa a falar um monte de bobagem para ele, ele fala umas verdades para Golias. A Bíblia diz que ele não fica esperando Golias vir, porque perceba uma coisa, toda briga, é muito ruim dizer isso, mas toda briga, normalmente quem tem razão vence, sim ou não? Sim ou não? Normalmente assim, né? Pode até acontecer alguma tragédia, mas normalmente quem tem razão vence. Então o que Davi representa para mim e para você é o seguinte, uma pessoa cheia de razão, ela sempre vai vencer uma batalha. E Davi sabia quem era o gigante e o que ele estava fazendo. Então Davi, a Bíblia diz que ele corre em direção ao gigante, ele não espera o gigante vir até ele. Ele corre em direção ao gigante, ele pega uma pedra e taca na cabeça do gigante. Quando ele taca na cabeça, a probabilidade de bater uma pedra na cabeça é a pessoa cair para trás, mas a Bíblia diz que Golias cai com a cara no chão. O que Deus está dizendo para Davi? Davi, todas as vezes que você obedecer o meu chamado, eu vou botar os teus inimigos com a cara no teu pé. Todas as vezes que os teus inimigos se levantarem contra você, Davi, eu, o próprio Senhor, vou fazer com que as pessoas percebam que não é do jeito que é o normal acontecer. Eu vou fazer coisas anormais para que todos vejam que fui eu que fiz. Isso é muito forte. E aí a Bíblia diz que ele cai com a cara no chão. Quando ele cai com a cara no chão, Davi corre, pega a própria espada de Golias, corta a cabeça de Golias e traz a cabeça na mão. Aí Saul, quando percebe tudo aquilo, manda chamar Abner e fala assim, Abner, deixa eu te perguntar uma coisa, quem é o pai desse menino? Porque as pessoas sempre vão querer saber a sua identidade. As pessoas sempre vão querer saber quem você é quando você tem sucesso na vida. Enquanto você é uma pessoa que não tem expressão, as pessoas não dão a mínima para você, até a hora que Deus sopra o teu nome. Quando Deus sopra o teu nome, as pessoas querem saber quem é você, onde você mora, o que você tem e principalmente quem é o teu pai. Você ainda está aí? O problema é que muitos querem mostrar serviço para depois mostrarem quem são. Sábado passado agora eu fui palestrar numa igreja lá na Atos 29 na ilha, e eu fui falar sobre empreendedorismo. Eu estava dizendo o seguinte, as pessoas primeiro elas querem dizer quanto elas vão ganhar para depois mostrar o seu valor. Não funciona dessa forma. Um jogador de futebol, ele não pede para ganhar 100 mil e depois ele diz que vai fazer 4 gols. Ele primeiro faz 5 e depois ele diz que vai ganhar 1 milhão. Primeiro você mostra o seu valor, depois você diz quanto você vai ganhar. Mas os valores estão um pouco invertidos, Assad. Então as pessoas primeiro querem dizer quanto vão ganhar. Você vai numa entrevista de emprego e a maioria, não são todos, mas a maioria das pessoas que não estão preparadas para aquele emprego, a primeira pergunta que elas fazem, qual o salário?
Um patrão que tem conhecimento de verdade sabe que esse é o pior funcionário que existe, porque ele trabalha pelo salário, não trabalha pela produção. Um homem ou uma mulher que trabalha por produção, o salário é uma consequência daquilo que ele faz. E eu não sei você, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há 17 anos, já falei várias vezes dela aqui. Ela chegou na minha empresa como telefonista, ganhava um salário mínimo. Hoje ela tem participação no meu negócio, ela tem apartamento na Barra, ela tem uma vida bacana, uma mulher de Deus. Mas por quê? Ela nunca pediu para mim, nunca disse para mim quanto ela ia ganhar. Ela sempre foi fiel e mostrou fidelidade. Tem vezes que eu ligo para a empresa, minha mulher está aí que não deixa mentir. Eu ligo para a empresa às vezes 7 horas da noite, falo assim: o que tu ainda está fazendo aí, mulher? Pega tuas coisas, vai embora, vai descansar. Ela: não, estou terminando aqui os negócios. Esse é o funcionário que todo ser humano gostaria de ter, sim ou não? Mas deixa eu dizer para você, você acha que ela é do jeito que ela é porque simplesmente ela veio pronta? Não, a gente precisa investir tempo e ajudar as pessoas a entenderem aquilo que a gente deseja. Se a gente não investe nosso tempo na vida de pessoas, as pessoas nunca vão entender aquilo que elas são para nós. Por isso valorizar pessoas é muito mais importante do que valorizar coisas. Quando a gente valoriza pessoas, as coisas são uma consequência da valorização das pessoas. Se você é empresário, você trabalha numa empresa, eu vou te dar um conselho, não tem nada a ver com a mensagem, eu vou te dar um conselho. Aprenda a valorizar pessoas, aprenda a investir na vida de pessoas. Se você tem uma pessoa fiel do teu lado, que entende o teu coração, essa pessoa vai ser como Davi foi com Deus, ela vai dar a vida por você e vai lutar pelos teus ideais. Eu vejo, tem empresas que o cara fala assim: não, eu não canso de mandar a gente embora, e vai continuar mandando a vida inteira, vai mandar a vida inteira embora. Porque o problema não é contratar e mandar embora. O problema é gastar tempo para sentar e implantar no coração da pessoa aquilo que está no teu coração. Se uma pessoa anda comigo e ela não conhece o meu coração, eu sempre falo com os pastores que aqui andam conosco, eu não quero que eles tenham um coração igual ao meu, mas eles precisam conhecer o meu coração e aquilo que Deus colocou no meu coração em relação ao reino. Porque se eles não entenderem isso, é um tempo determinado. Daqui a um tempo a gente vai ter que, infelizmente, se separar. E o que Deus está fazendo na Belém é uma coisa que nós precisamos entender, que não tem a ver conosco, não tem a ver com aquilo que nós somos. Deus não chamou, não me chamou e chamou minha esposa porque nós somos especiais. Não. Deus, eu acredito que Ele nos chamou porque Ele viu alguma coisa em nós que nós nem mesmos vimos. E Ele confiou a nós algo tão lindo, e eu não posso permitir que algo tão precioso que Ele confiou nas minhas mãos, eu não valorize aquilo que Ele confiou. Então se a gente entender isso e a gente valorizar isso, é uma dádiva de Deus fazer parte de um projeto de Deus. Se você entender que ao invés de você ficar numa posição de pobre coitado, murmurando da vida e reclamando que as coisas não estão boas, se você entender que Deus te chamou para um projeto muito maior do que o teu projeto. O problema é que nós colocamos os nossos projetos na frente dos projetos de Deus. Nós valorizamos mais os nossos projetos do que os projetos de Deus. Nós acreditamos que se Deus valorizar os nossos projetos, Ele está conosco, mas se Ele não valorizar, Ele não está. Você ainda está aí? Se a gente entender que não tem a ver com os nossos projetos, porque a Bíblia diz que não fomos nós que escrevemos linhas a nosso respeito, a Bíblia diz que Ele escreveu linhas a nosso respeito, só que no meio dessas linhas, nós pegamos a nossa caneta e rabiscamos as linhas dele e escrevemos as nossas, e nós acreditamos que as linhas dele estão erradas e a nossa é certa. Enquanto nós acharmos que as nossas linhas são certas, vamos andar por caminhos que não são caminhos que Deus tem para nós. E aí a consequência dessa caminhada é destruição, é prejuízo, é queda, é falência. O grande lance do Evangelho é nós aprendermos com Deus. Davi era um homem segundo o coração, porque Davi entendeu o coração de Deus e ele mergulhou nos projetos de Deus. O grande lance do Evangelho é nós entendermos quem é Deus, conhecermos o seu coração e mergulharmos nos projetos que Ele tem para nós, e não o que nós temos para nós. E Davi entendeu isso. Então Davi, ele quando luta, aí ele fala assim: quem é este incircunciso que afronta o Deus vivo de Israel? Aí quando Davi vem, aí Saul fala assim: ô Abner, quem é o pai desse menino?
Abner fala assim: o pai dele é o Jessé, o belemita. A Bíblia não diz, eu fico imaginando: meu rei, tu não lembra desse menino não? Ele toca harpa para você. Não, o Abner, eu sei que ele toca harpa, mas eu queria saber quem é o pai dele. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando já na cabeça de Saul quem eram os irmãos de Davi. Porque quando Saul ele olha para Davi e vê Davi tocando bem a harpa, fazendo com que o espírito maligno saísse dele, e agora vê ele destruindo um gigante, eu fico imaginando a cabeça de Saul, já imaginando quem são os irmãos de Davi. Só que o fato de vir de uma linhagem não quer dizer que aquilo que você carrega, os outros que andam contigo carregam a mesma coisa. A nossa salvação é individual. Nosso relacionamento com Deus é individual. O fato de eu amar a Deus não garante os meus filhos de serem adoradores de Deus. O fato de eu amar a Deus não garante os meus filhos aquilo que eles vão usufruir. Eu tenho dito nesta casa de oração o tempo todo: invista na vida dos seus. Tudo que você vai fazer, não pense em você, pense nos seus. Porque quando você pensa nos seus, antes de você tomar uma decisão, você vai sempre pensar duas vezes. Porque não tem a ver com as consequências que você vai carregar, mas tem a ver com as consequências que vai recair sobre a vida dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos e assim sucessivamente. Uma decisão acertada na vida, você vai ter consequências maravilhosas, mas uma decisão errada na vida vão ter consequências severas. O que está acontecendo no Oriente Médio nada mais é do que uma escolha de Abraão. Essa maluquice que está acontecendo lá atrás foi uma escolha de Abraão. Deus chama Abraão e fala assim: ei, eu vou te dar um filho, cara, um filho da promessa. Se Deus disse que vai dar um filho, eu pergunto para você, você acha que Deus vai dar sim ou não? Claro que vai dar, Ele disse que vai dar. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas o abençoado do Abraão tinha uma mulher abençoada chamada Sarai, que na época era Sarai, disse para ele: ô Abraão, eu sou velha, eu sou estéril, eu não posso ter filho. Para a gente ter um filho, eu acho que Deus se enganou. Para a gente ter um filho, você tem que se deitar com Agar, com a empregada. Aí Abraão, que era um homem que quando ouve a voz de Deus em Gênesis capítulo 12, agora Abraão, Gênesis capítulo 15, se não me falha a memória, ele já não lembra mais quem é o Deus que falou com ele. Aí ele toma a decisão de se deitar com Agar. Quando ele se deita com Agar, nasce um menino chamado Ismael. Quem é Ismael, pastor? São os árabes. Os árabes são descendentes de Ismael, a filha de Abraão com Agar. Aí passado um tempo, passado 16 anos, Sara, com 90 anos agora, ela antes tinha 77, aproximadamente. Aí Sara agora tem 90 anos e tem um menino chamado Isaac. Aí agora o menino que acabou de nascer, Ismael, começa a debochar dele. Aí a Sara fala assim: Abraão, manda esse menino embora, esse menino não tem nada a ver com a gente. Primeiro ela queria um menino, mas agora que ela tem o dela, ela despreza o menino. Porque assim é o ser humano. E eu sempre falei aqui, porque o grande problema é que a gente cuida das nossas causas, a gente não se preocupa com a causa do outro. Se Sara tivesse se preocupado com a causa de Ismael, se ela tivesse cuidado de Ismael como ela cuidava de Isaac, esse problema lá não tinha acontecido. Por mais que ela tivesse tomado a decisão errada, se ela tivesse sabedoria suficiente, não teria acontecido. Ela fala assim: não, Abraão, manda esse garoto embora, eu tô com horror a esse menino. Aí Abraão, sem entender nada, Deus fala assim: faz conforme ela falou. Ela não fez a bobagem? Agora deixa ela continuar fazendo. O menino vai embora. Deus fala assim: pode ficar tranquilo que eu não vou desamparar ele não, ele vai ser abençoado, ele vai ser próspero. Aí hoje lá, está no Oriente Médio lá, a turma de Ismael brigando com a turma de Isaac. Por quê, pastor? Porque os dois são filhos de Abraão, os dois acham que têm direito à herança, só que a herança foi feita para aquele, não para esse. Você está comigo aí? Mas esse aqui luta. Ele luta para quê? Para expulsar o povo de Israel, eles odeiam. Eu fui para Israel algumas vezes, é duro até que eu vou te falar. O árabe, ele, quando o filho dele vai crescendo, ele vai ensinando desde pequenininho para o filho dele que ele tem que odiar o judeu. Ele diz, está repreendido o nome de Deus, ele diz que o judeu é um porco, que o judeu é isso, que o judeu é aquilo. Ele fala coisas pesadas a respeito do judeu. Ele ensina, ele coloca ódio no coração do filhinho dele desde pequenininho. Então o menino cresce, os árabes vão crescendo com ódio dos judeus. Você não vê judeus fazendo isso, mas os árabes fazem isso.
Então por isso eles lutam por uma causa lá. E é interessante que a nossa mídia, que é maravilhosa, né? 8 de janeiro lá, os terroristas foram lá, uma senhora com a Bíblia na mão. Tudo terrorista. Mas agora são os extremistas. O mundo está de cabeça para baixo. Se você não entender isso, o mundo está de cabeça para baixo. A única certeza que eu e você temos é que a gente precisa ficar firme para ir para o céu. O mundo não vai mudar. Deixa eu falar uma coisa para você. O mundo não vai mudar. Não vai mudar. Nós precisamos entender o que Deus tem para nós. O mundo só não está pior por causa da igreja. O dia que a igreja sair da terra, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vai tirar a igreja da terra no arrebatamento. A igreja será tomada. Lê lá, 1 Tessalonicenses ou 2 Tessalonicenses 4,16. Coloca para mim aí. É isso aí. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados junto com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para... Essa palavra que eu me agarro. E a hora que o Senhor vier, glorifica o Senhor. E a hora que essa palavra, que o Espírito Santo vier e arrebatar a igreja, a Bíblia diz que nós sairemos daqui com o corpo glorificado. Subiremos e nos encontraremos com Ele nos ares. E quando nos encontrarmos com Ele nos ares, iremos com Ele para sempre. Diz a Bíblia, para sempre. Não é durante um tempo, para sempre. Amém? Quando sair um pouco de Davi, mas vou voltar para cá já. Mas quando você vai estudar a Bíblia, de Adão até Abraão, tem 2000 anos. De Abraão até Jesus Cristo, tem mais 2000 anos. Nós estamos no ano 2023, mais 2000 anos. 1 Pedro, está me fugindo do capítulo agora, o versículo. 1 Pedro fala que para Deus, mil dias, 1000 anos é igual a um dia, e um dia é igual a 1000 anos. Então se eram 2000 anos, mais 2000 anos, e agora nós estamos no ano 2020, mais 2000 anos, são 2 dias, mais 2 dias, mais 2 dias. Nós estamos no 6º dia. Quando você vai estudar, 3:7, né? 3:8, 1 Pedro 3:8, coloca aí, 1 Pedro 3:8, coloca aí. 2 Pedro 3:8. Há todavia uma coisa, amados, que não desviei esquecer, que para o Senhor um dia é como, e 1000 anos como um. A Bíblia está toda explicada. Então se são 6.000 anos, são 6 dias. Quando a gente vai estudar a Bíblia diz que Deus ele fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Amém? Quando a gente estuda com calma lá em Apocalipse, diz que nós vamos passar um milênio com Ele. Amém? São 1000 anos, nós vamos reinar com Ele na terra. É o que está escrito na Bíblia. Se nós vamos reinar 1000 anos na terra com Ele, então nós vamos reinar mais um dia com Ele na terra. Mas esse dia que a gente vai reinar, nós vamos reinar com Ele. Então a gente tem 6 dias que a gente já passou, a gente já está entrando no 7º dia. Amém? Amém ou não? A gente está entrando no 7º dia. Tem gente que não acredita, mas aí está tudo certo. Cada um pensa de uma forma, né? É de cada um. Eu prefiro viver acreditando que Jesus pode voltar a qualquer momento, e isso vai me impedir de fazer muitas coisas erradas que eu poderia fazer, porque você tem que viver entendendo que como se Jesus Cristo fosse voltar ainda hoje. Se você pensar dessa forma, muitas coisas você vai deixar de fazer. Aquele celular que você fica olhando aquelas prostituições lá, você não vai fazer mais. Aquelas mensagens para pessoas que você não deveria mandar, que você manda, você também não vai mandar mais. Aquela traição que você fazia, você não vai fazer mais, porque ele pode voltar a qualquer momento. Então, nós como crentes precisamos viver dessa forma. Mas vamos voltar para Davi. Deus sabe por que a gente falou isso, vamos lá. Então Davi, depois que ele vence Golias, ele agora no capítulo 18, ele é... Só que eu só quero te lembrar uma coisa. Saul prometeu que a casa de quem matasse o gigante ia ficar isenta de impostos,
ele ia morar no palácio e ia casar com a filha do rei, amém? No capítulo 18, quando você vai ler com calma, Saul, ele tinha uma filha chamada Merabe. Repete comigo, Merabe. Então Merabe era a filha mais velha de Saul. Saul havia prometido para Davi essa filha chamada Merabe. Só que chegou na hora, ele foi e não deu ela para Davi. Ele deu para um homem chamado Adriel. Repete comigo, Adriel. Então ele deu para um homem chamado Adriel. Ele já enganou Davi ali. Eles quando saíam para a luta, para a guerra, eles quando voltavam da guerra, as mulheres cantavam: Saul venceu milhares. Mas aí elas cantavam: Davi venceu dezenas de milhares. A Bíblia diz que Saul começou a ficar com inveja, com raiva de Davi. Davi era fiel a Saul, mas mesmo assim Saul, ele não entendia a fidelidade de Davi. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Muitas vezes ficamos preocupados com aquilo que Deus está fazendo na vida do nosso irmão, mas nós não devemos nos preocupar com o que Deus está fazendo na vida do nosso irmão. Nós temos que nos preocupar com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque todas as vezes que nós ficarmos olhando para a vida do nosso irmão, nós vamos acabar sem pretensão nenhuma, tendo inveja daquilo que Deus está fazendo. Você precisa cuidar da tua vida, você precisa ajudar o teu irmão, mas aquilo que Deus vai fazer na vida do teu irmão é Deus com o teu irmão, não é contigo. Então não se preocupe com isso. E aí no capítulo 18, depois a Bíblia diz que Mical, a outra filha de Davi, se apaixona de Saul, se apaixona por Davi, e ela quer se casar com Davi, e Saul dá ela para Davi para se casar. E Davi, ele se casa com ela, mas Saul continua a perseguição muito forte. Aí a Bíblia diz que ele quer matar Davi de qualquer jeito. Aí Mical, já no capítulo 19, já faz ele fugir, já ajuda Davi a fugir. Davi foge. Aí Davi também fica muito amigo de Jonatas. Quem é Jonatas, pastor? O filho de Saul. A Bíblia diz que eles fazem uma aliança no espírito, eles são amigos de verdade. Aí Jonatas tenta junto com seu pai, falando: pô, meu pai, Davi é um homem fiel, recebe ele de volta. No primeiro momento Saul recebe Davi de volta, mas depois ele fica com raiva de Davi de novo, ele quer matar Davi. Aí Jonatas fala assim: cara, melhor tu ir embora que meu pai vai te matar mesmo. A Bíblia diz que Davi no capítulo 21, já estou no capítulo 21, a Bíblia diz que Davi passa na casa de um sacerdote chamado Aimeleque. Repete comigo, Aimeleque. Quem era Aimeleque, pastor? Ele era o sacerdote principal lá em Nobe, na cidade de Nobe. A Bíblia diz que quando Davi chega lá, Davi está com muita fome, Davi está fugindo de Saul com fome. Quando chega lá não tem pão, o único pão que tem lá é o pão da proposição, é o pão sagrado. Por isso algumas pessoas têm até uma dúvida, por que Davi comeu aquele pão e tal. Depois Jesus lá na frente vai falar sobre isso, mas eu não quero entrar nessa parte agora. Um dia mais a gente fala sobre isso. Aí a Bíblia diz que quando Davi chega lá, ele dá pão para Davi, e ele pega a espada que era de Golias e dá para Davi. Só que junto com aquele momento ali tinha um homem chamado Doeg. Repete comigo, Doeg. Doeg é o edomita. A Bíblia diz que esse homem, ele, em outras palavras, Doeg é engraçado o que eu vou falar. Doeg é um espírito que ronda as igrejas, um espírito de fofoqueiro. Então Doeg, quando vê aquela situação ali acontecendo, Doeg vai correndo, vai lá e conta para Saul. Fala: meu rei, Davi esteve lá junto com Aimeleque, sacerdote. Ele comeu o pão sagrado e ele ainda pegou a espada de Golias. Saul no capítulo 21, lê na tua casa depois, vai lá se encontrar com Aimeleque e fala assim: por que você fez isso? Ele fala: não, meu rei, eu sou fiel a você. Davi é um homem fiel a você, meu rei. Davi não veio aqui fazer nada, Davi está fugindo de você, mas ele não quer confusão com você, meu rei. Procure entender, eu só fiz aquilo que eu precisava fazer. A Bíblia diz que Saul dá ordem aos seus homens para poder matar todos os sacerdotes, mas os homens que estavam com Saul, eles não fazem isso. Os homens que estavam com Saul, eles negam matar os sacerdotes. Mas a Bíblia diz que Saul vira para Doeg e fala assim: ei Doeg, então você pega aí e faz isso. A Bíblia diz que Doeg pegou a espada e naquele mesmo dia ele matou 85 sacerdotes. 85 sacerdotes. Porque todo Doeg, toda pessoa fofoqueira, ela mata sacerdote, mesmo muitas vezes sem saber que está matando.
Por isso a palavra de Deus diz que a nossa boca, ela precisa ser muito bem cuidada. Se você lança palavras de morte, às vezes você está matando um sacerdote e você não sabe. Eu quero fechar aqui numa história que, um testemunho que uma vez eu escutei, dizendo que tinha um pastor que era um homem de Deus, que casado com uma mulher, tinha 4 filhos. E no ministério dele tinha uma pessoa uma irmã que congregava no ministério, que era apaixonada pelo pastor. Mas o pastor era homem de Deus, e o pastor era um homem sério, compromissado com a palavra de Deus, com os compromissos do reino, e um homem que era homem de uma mulher só. E essa mulher que era apaixonada por ele, ela era enfermeira. O pastor uma vez sofreu um acidente, foi internado, e essa mulher, por ser enfermeira, ela teve a oportunidade de entrar no leito onde estava o pastor, e o pastor tinha uma tatuagem na parte íntima aqui. E aquela mulher, quando chega lá e vai ver o pastor, ela viu o pastor nu, né? Porque ele estava tumpando, ele estava lá dopado. Ela viu aquele homem nu. Isso é um testemunho, amém? E quando ela viu aquele homem nu, ela guardou com ela. E um belo dia, na igreja Santa Ceia, ela se levantou e falou assim: eu quero falar algo aqui nessa tarde. Eu e o pastor fulano de tal, nós temos um caso. O pastor: que isso, minha irmã? Como é que você faz isso e tal? A mulher do pastor já desmaiou na hora. Igreja, isso é mentira, isso é mentira. Resumindo, aí ela, como prova de que nós temos um caso, ele tem uma tatuagem assim, assim, assim na parte íntima. Foi um escândalo para a igreja. A mulher do pastor largou o pastor perdeu a família dele. O pastor foi ser fazendeiro, foi trabalhar na roça, né, numa casa. Passado muitos anos, essa irmã, ela teve um câncer, estava em fase terminal, e ela, antes de morrer, ela chamou o pastor presidente do ministério e falou que queria conversar com ele e confessar algo para ele. E ela disse: olha, pastor, antes de morrer, eu não posso morrer carregando isso no meu coração. Eu queria dizer para o senhor o seguinte: aquilo que eu fiz assim, 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 aquilo é mentira. Aconteceu isso. O pastor, desesperado, orou por ela e tal, chamou o grupo da igreja para conversaram entre eles, e vamos saber onde está o pastor. E correram atrás, descobriram que o pastor estava trabalhando como caseiro lá, numa fazenda, e chegaram lá para falar com o pastor. Ô meu irmão, tudo bem? A paz do Senhor, tudo bem? Meu irmão, nós viemos aqui te pedir perdão. A irmã fulana de tal falou a verdade, ela está num leito de hospital, está quase morrendo, e falou que aconteceu isso, e nós viemos aqui te pedir perdão e pedir para você voltar para o ministério. Aí aquele homem que era um pastor, que agora era um caseiro, falou assim: tá bom, eu volto, mas eu só volto se vocês trouxerem a minha família de volta, se vocês trouxerem a minha dignidade de volta, se vocês trouxerem tudo que eu perdi de volta, se vocês conseguirem trazer tudo isso de volta, eu volto para o ministério. O que isso tem a ver, igreja? Se nós não tomarmos cuidado com a nossa língua, muitas vezes estamos matando sacerdotes, homens e mulheres que têm compromisso com a palavra de Deus, por causa de sentimentos ou pensamentos que nós carregamos dentro do nosso ser, que nós achamos. A igreja precisa parar de achar as coisas. A igreja precisa ter como manual de vida a Bíblia Sagrada. Enquanto a igreja ficar julgando pessoas por aquilo que ela acha, a igreja não vai sair do lugar onde ela se encontra. O dia que a igreja entender de fato quem ela é e qual é o compromisso dela no reino, ela vai valorizar mais os sacerdotes e não vai permitir que aconteça como os 85 sacerdotes de Nobe, que eles fossem mortos. A Bíblia diz que um deles só, chamado Abiatar. Quem era Abiatar, pastor? Filho de Aimeleque. Ele foge e vem trazer notícia para Davi. Davi chora. Davi fica triste com a notícia. E Davi entende que o causador de tudo aquilo foi um homem chamado Doeg. Doeg, na verdade, só quis ser promovido diante do rei Saul. Tem pessoas que estão preocupadas com promoções terrenas e não se preocupam com as promoções celestiais. Nós precisamos olhar para o céu. Não são os cargos na igreja que vão definir quem somos nós. Tem pessoas sentadas no meio da igreja que não exercem uma função na igreja, e eu garanto para você que são muito mais reconhecidas no céu do que muitos que têm cargos. Amém? Que a gente saia daqui essa noite entendendo que não são os cargos que vão dizer quem somos nós, mas é de fato o sentimento que nós carregamos no coração que vai definir de fato quem somos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha sido ungido no capítulo 16.
ele já tinha sido ungido rei, mas ele continuava se portando como um servo. Ele, quando chega na frente dos seus irmãos, ele não diz eu sou o rei, ele continua sendo filho. Quando ele está diante do rei Saul, ele fala: não, meu rei, quem sou eu para poder fazer isso contra o rei? Aí uma coisa que eu esqueci, que eu passei batido, o Espírito Santo me trouxe a memória. Quando Davi ele vai se casar com Mical, naquela época você tinha que pagar um dote para se casar com uma filha de alguém. Saul havia prometido que quem destruísse Golias se casava com a filha do rei. Mas Saul, por ser um homem perverso, ele não cumpre aquilo que ele prometeu. E ele diz para Davi: Davi, não tem problema. Aí Davi fala assim: meu rei, como que eu vou me casar com a tua filha se eu sou um homem pobre? Davi já tinha sido ungido rei, mas ele continua se colocando numa posição de humilde. Aí o rei fala assim: não, Davi, não precisa pagar dote não, meu filho. Faz o seguinte, traz 100 prepúcios dos filisteus. Lê na tua casa com calma. A Bíblia diz que Saul, ele fala isso porque ele tinha no coração dele que quando Davi fosse lutar com os filisteus, Davi seria morto pelos filisteus. Tem pessoas que armam emboscadas para você, porque na verdade elas não conseguem cumprir com aquilo que elas prometeram. Você ainda está aí ou não? Essa história de Davi vai dar muita coisa aqui pra gente. Davi é um cara muito diferente de tudo que a gente já viu na Bíblia. Davi é um cara que, lá na frente a gente vai falar, Davi chega um momento que ele está com os teus 3 homens, os 3 homens principais de Davi. Aí ele fala assim: quem me dera beber das águas da fonte de Belém. A Bíblia diz que os 3 homens dele saem, vão até o acampamento dos filisteus e voltam com a água que Davi desejava beber. Quando os caras chegam com a água, pastor Bruno, aí eles trazem a água para Davi e dá na mão de Davi. Davi olha a água, Davi olha para a água, pega a água e faz assim, ó, derrama no chão. Uma pessoa que às vezes não tem entendimento espiritual pensa aí: Davi é um ingrato, dei a minha vida lá, sacrifiquei a minha vida, quase perdi a minha vida lá, e agora Davi não valoriza. Mas a Bíblia diz que quando Davi joga a água no chão, ele fala assim: eu jamais beberia de uma água que pudesse derramar sangue inocente. Davi era diferente, cara. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Deus levantando do trono e falou assim: cara, esse é meu filho. Davi entendia que o fato dele ser rei, ele não se aproveitava daqueles que andavam com ele. Por isso um verdadeiro líder, ele não fica dando ordens para faz isso e faz aquilo. Um verdadeiro líder, ele faz e ensina para os seus liderados como se faz. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Deus é fiel. Deus nunca nos esqueceu. Você pode estar até vivendo um momento difícil, mas Deus nunca te esqueceu. Os momentos difíceis, eu costumo dizer que são uma oportunidade que Deus nos dá para nos levar para um outro nível. As nossas lutas vão forjar o nosso caráter. As nossas lutas vão definir e vão mostrar de fato quem somos. Andar com Deus por aquilo que Ele pode oferecer é uma coisa. Andar com Deus por aquilo que Ele é outra completamente diferente. Eu não ando com Deus por aquilo que Ele pode me dar. Eu ando com Deus por aquilo que Ele é, que Ele representa para mim. Vão ter momentos no ministério, como já tiveram lá atrás. No domingo agora, quem esteve aqui à noite viu, eu chorei muito aqui, porque passou um filme na minha cabeça. Eu lembrei de muitas traições que eu vivi no ministério. Essa semana eu estava dirigindo e tinha um menino que andava comigo no meu ministério, um amigo de infância. Enquanto eu ia até o meu antigo líder, pedi para o meu líder para poder me autorizar para ungir ele a pastor e levantar ele como pastor no meu ministério. Esse mesmo menino, ele ia até o meu líder para falar mal de mim. Essa semana o Senhor trazia isso no meu coração, compartilhei com a minha esposa. Um cara que eu ia junto lá para poder levantar ele como líder, pedi autorização ao meu líder para poder botar as mãos sobre ele e ungir ele como pastor do ministério que Deus confiou em minhas mãos. Esse mesmo cara, ele ia até o meu líder para falar mal de mim. A nossa vida, a gente sempre vai ter os doegues na vida. Os doegues sempre vão passar pela nossa vida. Mas os doegues, eles vêm e eles vão. E os projetos de Deus permanecem firmes para sempre. Nós não podemos negociar os valores eternos.
Tudo que é eterno, o nome já diz, é para sempre. Agora, tudo que é feito nessa terra é passageiro. As pessoas que te feriram e talvez até tenham deixado uma marca no teu coração. Mas se você parar de olhar para trás e você focar naquilo que Deus tem para você, essas marcas que você tem, na verdade, vão ser verdadeiras cicatrizes. Quando Jesus ele ressuscitou, ele vai até o cenáculo. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos no cenáculo e tinha um homem lá chamado Tomé. E Tomé disse o seguinte: ei, eu só acredito vendo. Jesus não chega lá e começa a falar com ele um monte de coisa. Jesus fala assim: ei, coloca a mão aqui. Coloca a mão aqui e vê se é verdade. O que Jesus estava dizendo para Tomé é o seguinte: ei Tomé, deixa eu te falar uma coisa. São as cicatrizes que vão mostrar de fato quem nós somos. Diplomas, muitos de nós recebemos diplomas e colocamos numa prateleira, ou às vezes até estampado na parede. Mas o que vai mostrar para as pessoas de fato quem somos nós, são as cicatrizes que nós carregamos no corpo. Para chegar até aqui, nós fomos muito feridos, muito. Mas mesmo assim, Deus não permitiu que nós fôssemos mortos. E o fato de passar por tantas lutas, hoje nós chegamos aqui entendendo que tem uma obra muito grande ainda a ser feita lá na frente, muito que se aprender. Mas os erros que nós permitimos acontecer no passado, eles não vão acontecer novamente. Amém? Que Deus nos abençoe nesse dia, que a glória do Eterno esteja sobre a tua e sobre a minha vida, e que Deus nos abençoe não só hoje, mas para todo sempre. Pai, leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todo sempre. Obrigado por esse feriado maravilhoso. Nos dê sabedoria suficiente para continuarmos firmes, entendendo aquilo que o Senhor tem para nós. Leva o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado pelo seu coração.